por que ao invés de falar de política, você não fala de Jesus? Pois bem, eu tenho ouvido muito essa frase e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha opinião sobre esse assunto, ok? Roda VT! Antes de falar sobre isso, vê se inscreve aí no nosso canal no YouTube e ativa o sininho para ficar recebendo as notificações. Peço também a você que compartilhe, curta e compartilhe com seus amigos esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer aqui no canal, ok? Eu sei que existe muita gente bem intencionada, amigos meus preciosos, que preferem nem se envolver, nem falar desses assuntos, para não criar confusão. Eu entendo as intenções, que são interessantes, né? Vale salientar que eles são bem intencionados, de não criar nenhum tipo de constrangimento ou situação. E eu até recomendo que, se você não tem preparo nesse assunto, é realmente melhor você não manifestar muito a opinião. Aprende antes, ouve, para depois compartilhar. Bem, será que a crítica dessas pessoas tem base bíblica? Será que a gente, como forasteiros, né, como a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, deveria realmente estar se importando, de estar falando sobre esses assuntos de política, sabe, de ideologia, preocupado com essas coisas? Jesus vai voltar mesmo? Será que isso é algo para a gente se preocupar? Então, peço a vocês que me escutem com humildade. Eu quero aqui compartilhar alguns pontos que eu acho relevantes. Em primeiro lugar, o que é política? Eu baixei aqui uma definição aqui no Wikipedia, achei interessante. Denomina-se a arte ou ciência da organização, direção, administração de nações ou estados, a aplicação dessa ciência aos assuntos internos de uma nação, isso é o que a gente conhece como política interna, ou aos assuntos externos, no caso, a política externa. Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam de assuntos públicos, com seu voto ou com a sua militância, ou com a sua atividade pública propriamente dita. Olhando por essa definição, a política como uma arte ou uma ciência da organização pública, a gente vê claramente que a Bíblia está repleta de política. A Bíblia está repleta de assuntos relacionados à ordem administrativa, né, de países ou nações. Você vê muitos que foram usados poderosamente por Deus como líderes de governo, como é o caso de Moisés, como é o caso de Davi, de Salomão. A gente vê homens que foram usados como reis, muitos poderosos, né, usados na mão de Deus, como Josafá, como Asa, né, homens de Deus, como Josias. E vale salientar que outros foram usados para auxiliar reis. Daniel, por exemplo, foi usado por Deus para auxiliar o rei da Babilônia, e ele era muito quisto pelo rei de lá. Ele era muito respeitado como um homem inteligente dentro do governo ali da Babilônia. A gente vê Neemias, que foi um homem, o copeiro do rei da Pérsia, usado por Deus para ir para Jerusalém e levantar os muros de Jerusalém com uma forte liderança. E não eram só homens assim. A gente vê homens também que foram usados por Deus para criticar, para tocar na ferida, para julgar nações, sendo usados por Deus como profetas a fim de trazer correção. A gente vê Isaías, por exemplo, corrigindo a nação de Israel, de Judá. A gente vê Jeremias. A gente vê no Novo Testamento João Batista tocando na ferida ali em Jerusalém, ali com Herodes. Você vê vários exemplos na palavra de Deus. Paulo, um homem que a Bíblia diz, Deus falou para Ananias que esse homem seria usado para que o evangelho fosse anunciado aos reis. Assim era Paulo. Paulo testemunhou acerca dos princípios da cristandade. Ele testemunhou diante de Félix, do governador Félix, diante do governador Festo. A gente vê Paulo, inclusive, fazendo uso de direitos romanos. Né? Quando ele, como cidadão romano, ele adquiriu essa cidadania, porque um dos seus pais provavelmente era um cidadão romano. Ele adquiriu de nascença, né, esse título, que era importantíssimo. Ele podia, inclusive, se candidatar, se ele quisesse, dentro do Império Romano. Então, ele fez uso disso para ser julgado, não pelo tribunal ali de Festo, mas por César. Talvez o objetivo dele fosse até chegar a César, para testemunhar acerca do reino de Deus lá em Roma. A gente percebe ele diante do rei Agripa e da sua esposa, a rainha Berenice, a maneira como ele testemunhou aqui em Atos capítulo 26, do 27 ao 29. Rei Agripa, creis nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse,
a Paulo, né? Você acha que em tão pouco tempo, Paulo, você pode me convencer a tornar-me cristão? O rei Agripa tinha ido visitar o governador Festo. E nesse período eles chamaram Paulo para falar dele, o testemunho, né? E aí Paulo disse para ele, em pouco tempo ou em muito, não sei, eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos essas algemas. E ali estava incluído o governador Festo, a rainha Berenice, né, e o rei Agripa. Como ele chegava diante de reis, né, apesar da condição ali de preso, mas ele não se acovardava de testemunhar os princípios que tinha aprendido no caráter, na vida e obra de Jesus. Sabe o que é que eu vejo em todos esses homens? Coragem, coragem. Homens de verdade, homens de fé e de prática, homens que não tinham medo do politicamente correto, não queriam, sabe, viver de aparências, mas eram homens profundos, todos esses aqui, cheios de coragem para mudar aquelas gerações que eles viveram, para serem instrumentos de Deus e trazer luz àqueles povos. Esses homens brilhavam intensamente onde era mais escuro. Eles não escondiam a luz debaixo do alqueire, mas colocavam no velador. Eram homens ousados, homens, como diz Hebreus, dos quais o mundo não era digno. Infelizmente, muitos cristãos hoje ficam com medo de se posicionar diante dos homens, com medo de expor os princípios que norteiam a sua fé. Oh, bobagem! Bobagem! Para com essa bobagem! Se posicione! Não seja como esses aí, cristãos medrosos, cristãos água com açúcar. Um monte de gente passiva que se envergonha de Deus diante dos homens. Sabe, a gente precisa se posicionar como cristãos dentro desse nosso país. A gente precisa se posicionar. Você que é cristão, você que é igreja. Igreja, posicione-se de forma ativa. Posicione-se de forma intensa, a fim de proclamar, não apenas proclamar, anunciar, mas ser um arauto da justiça, ainda que você seja perseguido por causa disso, mas que feliz você será. Sabe por que a gente precisa se posicionar? Por causa da próxima geração. A próxima geração, se a gente não se posicionar, é que vai sofrer as consequências do nosso medo e da nossa passividade. A próxima geração vai sofrer porque a gente não se posicionou. Lembrem-se que foi por causa de um posicionamento político, inclusive militar, que hoje nós temos a civilização ocidental. Eu recomendo a vocês um excelente documentário, A Cruz e a Espada, né? Um documentário do canal Brasil Paralelo, muito bom. Assista esse documentário, vale a pena estudar um pouco de história para você ver como é que as coisas se desenvolveram e chegaram até aqui. E nesse documentário ele deixa muito claro, né, que foi a Ordem dos Cavaleiros Templários, lá no século XI, do século XI ao século XIII, aqueles homens cristãos com muita coragem, com espada na mão, foram reconquistar Jerusalém e a Europa ali que tinha sido dominada por Império Islâmico, sabe? Hoje nós desfrutamos dessa cultura ocidental, que tem como base, né, a questão legal, política lá de Roma, da Grécia, mas também a gente tem a moral judaico-cristã. Consequentemente, a gente vê liberdade, a gente vê, você pode se expressar, você não vai ser julgado por causa disso, mas imagina se nós estivéssemos aqui debaixo da influência do Islã. Até quem discorda, né, de nós como cristãos ia ter que admitir que as coisas não seriam da mesma forma. Então você vê a importância de um posicionamento. A palavra diz, em Salmo 39, 1 ao 2, o salmista disse comigo mesmo, eu vou guardar os meus caminhos para não pecar com a minha língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. É isso que vai acontecer se a gente não se manifestar. A gente, diante do ímpio, diante daquele que está todo equivocado, debaixo de engano, a gente se cala acerca do bem. A gente não é profeta, a gente não compartilha a verdade, a luz, a verdade que liberta. Sabe o que acontece? Quando a gente se cala acerca do bem, a nossa própria dor se agrava. É isso que ele está dizendo. Mateus 5, 6 e 10 diz, mas que felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus disse, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É ter fome e sede de justiça.
até ser perseguido por causa da justiça. Você vê quantos aí não estão sendo perseguidos porque estão compartilhando, estão sendo chamados de tanta coisa, porque estão compartilhando coisas que estão fazendo outros crescer com as bases corretas. Existe toda uma conspiração cultural, uma conspiração, sabe, com bases ideológicas distorcidas, terríveis, perseguindo aqueles cristãos verdadeiros que estão se posicionando. Se você não está sendo perseguido, questione se você realmente é um cristão. Provérbios 29:2 aqui na versão da Nova Bíblia Viva diz assim: quando o governo é formado de homens justos e honestos, vamos orar a Deus para que isso aconteça em nosso país. O povo vive feliz. Mas quando líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Então é preciso caráter na liderança do nosso país. É preciso moral. Antes mesmo de resolver problemas econômicos em nosso país, é preciso haver uma correção da moral desse país. A coisa está imoral, a coisa está feia. O povo brasileiro precisa crescer no caráter. E é por isso que eles precisam de transformação interior, de princípios. Provérbios 29:18 diz: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. E para terminar eu vou deixar uma frase do Martin Luther King que diz assim: o que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Muito triste. Que os bons da nossa nação não fiquem calados. Abra sua boca como arauto. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Compartilha esses conceitos, isso que você está recebendo com as pessoas ao teu redor. Compartilha com os teus filhos, na tua casa, acerca daqueles princípios que você aprendeu na palavra. Não fica calado. O que mais nos deve nos preocupar não é a ação dos injustos, mas o silêncio dos bons. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe.